Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de atendimento pré-hospitalar do SAMU Guarulhos. Nós estamos no módulo de assistência às vítimas de trauma. E na aula de hoje, essa aula introdutória, nós falaremos sobre princípios e preferências nos cuidados à vítima de trauma e relacionando a todos os cuidados empregados dentro dos 14 princípios de ouro da assistência pré-hospitalar à vítima politraumatizada. Tá? Sempre buscando melhorar as questões de chances de sobrevivência e recuperação do paciente. Daremos total importância nesse primeiro módulo agora sobre a segurança e avaliação da cena. Segurança, que deverá ter um caráter inegociável e deve ser prioridade para todos os integrantes da equipe, uma vez que o profissional socorrista ele precisa ter em mente que ele não poderá, em hipótese alguma, se colocar em risco para realizar o atendimento, sempre pensando na sua segurança pessoal, na segurança do paciente, e jamais deverá abrir mão ou deixar de utilizar os equipamentos de proteção individual, macacão fechado, com as mangas até o nível do punho, luvas de procedimento, máscara, óculos e bota. Falaremos também sobre a avaliação da cena, onde, através desse item, nós poderemos identificar os perigos e avaliar a necessidade de recursos adicionais, e tirar uma impressão se nós conseguiremos, com recursos disponíveis naquele momento, iniciar o atendimento, ou ainda se poderemos retomar esse atendimento e ter um desfecho favorável com esse atendimento, com os recursos que temos naquele momento. E a prevenção de lesões. Senhores, já sabemos da importância de entender que a vítima já é vítima, mas um dos princípios primordiais que uma equipe de atendimento pré-hospitalar deve ter é o de não causar mais dano. Então, dessa forma, nós prestaremos uma assistência livre de qualquer imperícia ou ocasionando outro dano ou um maior dano a essa vítima. Física do trauma. Pessoal, está aqui um assunto de extrema relevância, porque através desse assunto, através desse tema, nós vamos poder trazer os conceitos básicos de física do trauma, pensando na biomecânica do trauma, na mecânica ou na possível lesão que esse paciente ou essa vítima poderá ter sofrido baseado nesse evento traumático, nos mecanismos das lesões. Ou seja, uma vítima estava dentro do automóvel, qual que era a velocidade desse automóvel? Qual a região atingida ou que esse automóvel sofreu maior impacto? Cabe ainda uma observação com relação a isso. Então, uma situação hipotética de 4 pessoas dentro de um veículo automotor. Se esse veículo ele sofre uma colisão e desses 4 integrantes, um vem a falecer, dado o impacto sofrido naquele veículo, eu preciso já de pronto entender que todas aquelas vítimas poderão estar graves. Eu sempre parto do princípio de propor o pior cenário. Se um dos integrantes morreram, aquelas pessoas também têm um risco de morte, uma vez que sofreram a mesma energia. E abordagem ao paciente. Nós devemos partir do princípio de não utilizar o mesmo para todos. Nós devemos individualizar essa assistência, uma vez que cada paciente, cada organismo poderá responder de uma determinada forma. E agora nós vamos falar também, ou nós vamos fazer uma introdução básica com relação à avaliação primária, onde nós falaremos do que mata mais e não do que mata primeiro. Então, nós fazemos esse escalonamento através dessa avaliação primária, que vai nos nortear o que nós deveremos priorizar na hora dessa abordagem, onde o XABCDE é o algoritmo utilizado pelo nível mundial dos socorristas, das pessoas que prestam assistência pré-hospitalar, onde o X, a hemorragia exsanguinante e o controle do sangramento externo grave. Sempre lembrando que eu não posso passar para a próxima etapa se eu não atendi a letra em questão. Então, se eu não resolvi ainda nessa avaliação primária o X, eu não posso passar para o A, e assim sucessivamente. Então, no X, eu vou ter de resolver esse sangramento externo grave, ou por compressão direta, ou através de um curativo compressivo, ou através de um torniquete. A verdade é que eu preciso resolver.
Resolvido isso, eu vou para a próxima letra. Próxima letra que será o A, de via aérea. Controle das vias aéreas. Eu vou precisar pensar em estabilização manual dessa coluna cervical. Vamos falar sobre chin lift e down thrust, quais suas indicações, em qual momento eu vou realizar e vou entender a sua aplicabilidade. E vamos falar também da instalação do colar cervical. E é importantíssimo nós referenciarmos o conceito de perviedade e permeabilidade dessa via. Ou seja, a via está aérea, a via está patente. Patente é o conceito de uma via aérea limpa e onde o ar passa. E precisamos evidenciar também se o paciente tem condições de manter essa via aérea pérvia, essa via, ele consegue estabilizar a coluna cervical de uma maneira espontânea. Então, nosso primeiro ponto de partida, nossa primeira escolha é a estabilização manual. Só depois nós vamos fazer a mensuração do colar cervical e a sua aplicação. Passamos para o próximo ponto. Do A nós vamos para o B. Mas vale ressaltar que na via aérea, entre o A e B, nós temos uma ponte. Cabe aí a observação de fazer uma avaliação rápida e minuciosa no pescoço, avaliando a traqueia, avaliando as jugulares, como se apresenta esses órgãos em questão. Chegamos no B. Vamos falar agora da respiração, onde eu avalio através da simetria do tórax, da qualidade dessa respiração, da frequência respiratória. Esse paciente respira de maneira confortável? Eu tenho uso das musculaturas acessórias? O que seriam essas musculaturas acessórias? Tem retração de fúrcula? Tenho tiragem intercostal? Esse paciente está corado? Existe ruído em via aérea alta? Pois bem, são fatores que nós vamos reforçar ainda mais no decorrer das nossas aulas. Agora nós vamos para o C. C de circulação. Verifico. Pulso. Pulso está cheio? Está rítmico? Qualidade desse pulso. Paciente está corado? Paciente tem um enchimento capilar menor do que 3 segundos? Como nós faremos isso? Através do leito unguial, através da pressão no leito unguial ou até mesmo na palma da mão. E não será nesse momento que nós ainda falaremos de pressão arterial. Nós deixaremos para verificar a pressão quando nós chegarmos na avaliação secundária. Agora nós chegamos no D. D de avaliação neurológica, ou de incapacidade, ou disability. E para essa etapa, nós podemos usar escalas que são reconhecidamente, mundialmente reconhecidas, escala de Coma de Glasgow, que basicamente nós vamos avaliar a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Procure nessa etapa a melhor resposta. Paciente abre o olho? Paciente verbaliza? Paciente se movimenta? Só cuidado para que nessa etapa não use mecanismos apresentados ou comorbidades apresentadas anterior. Se o paciente ele já não movimentava o membro ou se o paciente já tinha um acometimento na fala anterior, não leve isso em consideração. Utilize a escala de Coma de Glasgow como algo agudo, algo para esse momento. E a exposição, que está lá na letra E, que nós falaremos de uma abordagem em que eu exponho a estrutura do corporal desse paciente, mas sem expor o paciente. E sempre pensando na prevenção da hipotermia. E a hipotermia tem uma relevância para as vítimas de trauma, porque ela poderá levar esse paciente a uma morte. Por quê? Uma das funções do sangue é fazer o aquecimento do corpo humano e dos órgãos. Então, se esse paciente vítima de trauma, até que se prove ao contrário, ele poderá estar sofrendo um sangramento. Ainda que seja aquele sangramento que eu não visualizo. Então, eu faço a exposição, utilizo de métodos propedêuticos para avaliar essa vítima. Quais seriam os métodos propedêuticos mais indicados no atendimento pré-hospitalar? Inspeção, através da visualização do socorrista, palpação, certo? E escutar a queixa do paciente e dos populares que estavam no momento do evento. Passamos agora para manejo de via aérea. Vamos demonstrar para vocês no decorrer desse curso as técnicas básicas para o manejo dessa via aérea.
quando que eu elevo o queixo ou a mandíbula, quando eu faço a tração da mandíbula, técnicas avançadas. Nós vamos discorrer nesse curso quando que esse paciente vítima de trauma deverá receber oxigênio, quando esse paciente será submetido a uma ventilação com ambu ou a bolsa válvula máscara, quando esse paciente deverá ser entubado. Vamos falar também de estabilização cervical, as manobras e procedimentos de estabilização cervical manual e a utilização do colar cervical. Falaremos do suporte ventilatório propriamente dito, dos dispositivos ventilatórios empregados, ventilação assistida e a monitorização através do oxímetro de pulso ou o próprio monitor cardíaco. Falaremos nesse curso também sobre controle de hemorragias, explicaremos de uma maneira mais minuciosa sobre a compressão direta, sobre o uso do torniquete e os curativos e tipos de curativos hemostáticos e os utilizados no SAMU Guarulhos. Falaremos das terapias aplicadas ao choque hipovolêmico por uma causa hemorrágica. Falaremos sobre imobilização e a importância de uma mobilização correta. Sinais de choque. Falaremos da importância da imobilização, quando eu devo imobilizar e o propósito de cada imobilização. Falaremos ainda da estabilização manual, da imobilização e da avaliação seguida e repetida até a unidade de saúde. Transporte rápido. Pessoal, esse é um item que tem causado bastante problema no nosso serviço e nós precisamos desmistificar alguma coisa. Transporte rápido não tem nada de efetivo. Transporte rápido, ele precisa ser seguro e ele precisa ter critério. Transporte rápido, as literaturas que estudam a questão do atendimento pré-hospitalar não trazem referências positivas com relação ao transporte rápido. Então, avalie se de fato esse transporte rápido vai salvar a vítima, se vai manter a segurança do socorrista e da própria vítima. Falaremos um pouco sobre triagem, sobre a gravidade desse paciente, sobre a escolha do destino e sobre o transporte propriamente dito. As referências mais apropriadas, em qual momento nós empregaremos determinadas unidades hospitalares. Falaremos ainda sobre reposição volêmica. Qual líquido eu devo optar? Nós vamos falar sobre o conceito de hipotensão permissiva. O que seria isso? Experimente colocar água num balde furado. Partimos da proposta que toda vítima de trauma, até que se prove ao contrário, ela poderá ter sangramento. Vale a pena eu iniciar fluidos? Vale a pena eu atrasar o transporte para ficar tentando acesso? E eu sempre digo a vocês em minhas aulas, quanto mais experiente, menos invasivo nós nos tornamos. Quando você for planejar uma assistência a uma vítima de trauma, faça a pergunta: vale a pena atrasar o transporte? Esse procedimento vai favorecer a assistência desse paciente? Vamos também discorrer sobre avaliação secundária, onde vamos trazer medidas e meios de anamnese, pensando na coleta de informações sobre o trauma, sobre o evento. Discorreremos sobre o sampler em toda a sua amplitude e toda a sua aplicabilidade. Vamos falar sobre o exame físico e a avaliação contínua no cenário pré-hospitalar. Falaremos sobre as questões da analgesia e seus critérios empregados em nosso serviço e seus protocolos, as suas opções e a importância da monitorização e do profissional de nível superior acompanhar essa vítima após o estabelecimento da analgesia e a sua monitorização. Falaremos da importância da comunicação junto à central de regulação, com a unidade de destino e com a unidade pré-hospitalar ou com as equipes que estão em via pública. As informações essenciais, a necessidade da clareza e o benefício da antecipação, quando você informa a necessidade dos recursos e serviços essenciais e adicionais. Nós ficamos por aqui nessa aula e nos vemos no próximo módulo, na próxima aula. Um abraço.